Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal de toda segunda, né? Hoje não na segunda, mas vai sair em breve aí pra vocês. Antes de começar, eu queria lembrar de vocês de curtir o vídeo, se inscrever no canal, é muito importante pra gente e pra continuidade do podcast. E gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do Hora do Cafezinho Podcast, como sempre, Vieira Contabilidade, Fat Monkey Barbearia e Isoangra. É muito prazer ter você aqui junto com a gente, tá? E hoje a gente está trazendo um convidado aqui, né? Eu queria trazer ele aqui o quanto antes, né? Então foi um dos caras que eu fiz a proposta no início. Antes dele vir pro programa do Masterchef, ele tem um programa aqui junto com a gente. Vai que, né? Eu perco essa oportunidade e o cara já tá lá. E além disso, cara, é a primeira oportunidade de eu trazer uma pessoa fora do estado de Angra. Porque eu falo muito do Hora do Cafezinho de valorizar o pequeno empreendedor, né? Mas existem empreendedores de sucesso fora da região de Angra dos Reis e cada vez mais, com frequência, vocês vão vir aqui. E hoje estou tendo a oportunidade de entrevistá-lo. Queria dar boa noite aos proprietários do Aconchego da Corina, que o restaurante fica localizado em Mangaratiba. É um dos restaurantes que eu mais recomendo para as pessoas fora de Angra dos Reis, né? E toda vez que eu tô batendo papo, principalmente com o empreendedor, eu falo, cara, vocês têm que conhecer esse restaurante, o cara é exemplo. Tô com eles aqui, Rafael e Larissa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, tudo bom? E aí, a viagem foi tranquila? Tranquilo, um pouquinho de chuva, mas faz parte, né? Tranquilo. Queria agradecer, né, vocês aqui participando hoje no programa, né? Rafael, para quem não conhece o restaurante Aconchego da Corina, ele fica localizado na Rio Santos, entre Conceição de Jacaré, entre o Porto Real e entre Porto Belo. Clube Med, né? A gente fala Clube Med. A gente diz também entre o Sítio Bom e o Pier 51, né? Que fica bem localizado ali. E é facinho de achar, vocês conseguem ali na beira da estrada, vocês veem uma placa grande, Aconchego da Corina, é só descer lá, super recomendado, né? E hoje a gente está trazendo ele aqui para contar um pouco da história, né? E contar um pouco dessa expertise do cara. Cara, eu tive ele fez uma consultoria com a gente, né? E aí o consultor falou assim, cara, nunca vi um restaurante ter tão controle financeiro igual o restaurante Rafael. Tipo, fiquei de boca aberta, não sei, ele tem que dar exemplo para outros. E isso foi uma parada que me pegou, me marcou bastante. E quando eu pensei, pô, cara, eu acho que talvez seja a maior dificuldade dos restaurantes hoje, essa questão de relação de controle. E além da sua história, a gente quer ouvir um pouquinho sobre isso aqui. Mas a gente sempre começa pela história, né? Então conta um pouco aí da história do Rafael, a história da Larissa e a história do Aconchego da Corina. Então, Léo, o restaurante ele surgiu numa ideia, né, de criança, né? Eu tenho uma pegada bem cultural, né? Então, na minha infância, minha família toda é nascida em Mangaratiba. Eu tenho uma vivência com frutos do mar bem de antigamente. Então, eu cresci, né, com a culinária caiçara da região. E eu tinha sempre um propósito de empreender. Eu não sabia quando, onde, nem como seria. Eu sabia que eu queria fazer acontecer alguma coisa, que seria no ramo da gastronomia, mas não tinha um local definido, né? Dependia de alguns estudos e algumas coisas. E aí a vida foi me levando para alguns caminhos, né? Eu fui morar no Rio e aproveitei, me preparei, estudei. E em 2011 surgiu uma oportunidade de eu iniciar, né, esse projeto, né? Através de uma conversa com meu tio, né, o Paulo, ele me ofereceu o espaço, né, pô, cara, eu tenho esse terreno, se você... Cara, era uma coisa no meio do nada, era um terreno que se hoje, quem olha não acredita no que foi feito, se eu mostrasse as fotos de antigamente, você não acreditava no que foi feito, né. E eu tinha, assim, um controle, né, mental de sentar e analisar como fazer e como seria. Né, cara, eu quero assim, porque aqui vai ser assim, eu quero no nível do mar, então tem que subir 8 metros. Então... Eu tive um amigo também, né, que eu considero como amigo, que é o Caria, né, que proporcionou também, fez o projeto, ele é arquiteto, engenheiro, ele, com toda a paciência que ele tem, ele é da idade dos meus pais, né, então ele ia lá, sentava comigo na beira da estrada, então a gente media, olhava, e aí começou a surgir a ideia de como seria esse restaurante, como poderia ser, né, a culinária eu já sabia, como eu queria, quem eu queria atingir eu também já sabia, precisava da estrutura. E aí começou a construção em 2011. Então, desde que começou surgiu em dezembro. O restaurante Aconchego da Corina, Rafael tá no restaurante. Sim, assim, a ideia inicial foi minha, né? Como seria também. Agora, o local, eu aproveitei uma oportunidade que eu tive, meu tio, coloquei, né?
E a gente começou juntos a pensar, né? Aí nesse momento eu já tinha escrito como seria e como eu queria. E aí foi mais fácil, né? Aí acho que Deus vai colocando pessoas certas no seu caminho, vai aparecendo pessoas como uma pessoa que fez a obra inicial e proporcionou, né, a segunda etapa, que seria levantar o prédio, né? Então, foi tudo pré-definido, né, bem estudado, mas partiu de um sonho, né, de criança, de uma vivência que eu tive, e era a chance de eu tentar mudar a história de muitas pessoas que conviviam e ainda vivem ali, né? Então, foi por isso que eu voltei a morar em Mangaratiba. E legal de falar que você não é cozinheiro de formação, né, Rafa? O curso, o diploma eu não tenho, mas eu cozinho desde muito novo, né? Muito novo. Então eu mexo com frutos do mar, eu pego frutos do mar e faço ele desde muito novo, desde criança, vamos dizer. A experiência que eu tenho com a minha avó, cara, é dela descer comigo, ir numa costeira, a gente ir na costeira e pegar mexilhão, caracol, goiá, que a gente chama, siri, peixe, e fazer uma caldeirada na beira da praia, né, num rancho que tinha, né, que a gente chamava de rancho, né, que era fogão a lenha. Então a gente tem essa memória, então desde muito cedo eu convivo com isso. Pescava de mergulho. Então conheço bem, né, e a culinária brasileira eu sempre gostei de fazer. Então, por formação eu não tenho, mas pela experiência eu consegui atingir. Não, mas eu queria bater no ponto que você é formado em engenharia, não é? Então, eu sou formado em relações internacionais, né, com ênfase em comércio exterior. Trabalhei durante 15 anos com importação, exportação de plataformas, liberação de embarcações em porto, né, entre outras, né. Eu queria bater nessa tecla porque é legal de falar que, tipo assim, como você tem essa experiência do mercado, você na hora de montar um negócio, diferente das pessoas que começam um negócio ali por necessidade, né, vai ali aos trancos e barrancos, o negócio às vezes vai dando certo, você pegou e planejou antes de abrir. Nunca foi por impulso, né? A gente tinha a ideia de como fazer. Eu tinha um emprego, era bem remunerado pelo emprego que eu tenho, né? Porque eu tinha na época. E eu resolvi, né? Eu sempre tive essa veia empreendedora. Nunca quis concurso público, sou totalmente diferente da minha família. Né? Minha família, a maioria, concurso público, todo mundo mais tranquilo, mas eu nunca quis. Eu sempre fui pro lado reverso, né? Sempre gostei de empreender, de estudar, de analisar, né? E quando eu fiz essa opção, né, eu já tinha um know-how muito grande, porque eu trabalhava com empresas grandes e tinha muitas reuniões, eu lidava com estrangeiros, então era o público-alvo que eu ia buscar. Então, relacionamento com o cliente, eu tratava diariamente na empresa, no cargo que eu tinha, então eu tinha que desfazer diversos problemas que aconteciam dentro de uma empresa, né, que era multinacional. Então, isso me possibilitou muito know-how, né, na questão de atendimento ao cliente, né? Então, nada é por acaso. Quando eu escrevi o atendimento por cliente, eu era baseado na minha vivência que eu tive lá atrás. Eu não, vou inventar um atendimento. Não. Eu sabia como atender aquele cliente, cada nacionalidade, que eu atendia diversas nacionalidades durante meu percurso, né, nessa vida. E ali no restaurante não foi diferente. Eu recebo estrangeiros, eu recebo pessoas de tudo quanto é parte do mundo, cara. O meu público-alvo vem dos hotéis, dos resorts, que Mangaratiba é cercado, né? Então, quando eu montei esse plano de negócio, foi baseado no que estava no entorno, não no que estava dentro da cidade. Eu me baseei no entorno, pensava muito em Paraty, Ilha Grande, Angra, Mangaratiba nos resorts, nunca pensei centralmente no centro da cidade, né? Como muitos pensavam que eu atingiria. Fora, né? Até porque a gente está bem fora do centro. E aí essa questão de... É até importante, eu gosto de bater nessa tecla em relação à questão, tipo assim, empreendedorismo não é só pegar e fazer. Às vezes planejar e antes de executar de fato é muito importante. E aí, antes disso, da gente pular um pouco, né, eu queria que você falasse sobre a história do nome do restaurante, né, que é o Aconchego da Corina. Então, aquele terreno, né, um todo ele era da minha família. Né, o meu bisavô era detentor das terras, deixou para o meu avô, que eu não conhecia. Meu avô, pai da minha mãe, era o único empreendedor da família. Então, ele era a pessoa que tinha, na época, armazéns, então ele vendia as bananas, atravessava, fazia farinha, fubá. Então, ele era o empreendedor da época. Então, ele empregava praticamente a família inteira.
Né? Eu não tive a oportunidade de conhecer meu avô, mas minha avó, quando eu estava mais lúcida, né, sempre fala que eu tenho muito, minha mãe me fala, meus tios, que eu tenho muito desse lado do meu avô, que eu não conhecia, ele faleceu muito novo, né? A Corina era uma irmã de criação do meu avô, vamos dizer, a gente chama de tia-avó, né? E meu avô, ele foi obrigado a dividir o terreno em glebas, né? Porque eram muitos irmãos e ele dividiu em glebas e uma dessas glebas ficou para a Corina. Né? E essa minha tia, ela fez meus 2 tios prometerem que não venderia essa parte do terreno, né? Em qualquer circunstância. E em homenagem a ela, eu coloquei o nome Aconchego, que a construção remete à casa de praia dela, onde ela morava, que existe até hoje, meu tio mora nessa casa. Eu fiz uma construção baseada, por isso que tem muita gente que chega, pô, isso aqui existe há quantos anos? Isso aqui é muito velho, né? Eu falei, não, cara, isso aí só tem 6 anos, eu construí, pô. Que parece que é uma coisa antiga, mas eu remeti, né? Eu só não coloquei o fogão a lenha, mas eu remeti a casa e trouxe, né, um pouco dessa história da família para dentro do restaurante. Eu acho que é o que chama muita atenção, isso também ajuda no marketing da empresa, Sim. né? É legal dessa promessa, né, que você vê pelo território ali de Mangaratiba, muitos terrenos ali foram vendidos, né? Para grandes hotéis, grandes prédios. Graças a Deus alguém fez essa promessa aí para você estar aqui contando história. E, cara, essa questão, né, da gente bater na relação Mangaratiba, eu falar um pouco por mim, né? Antes de eu trabalhar no Sebrae, né? Quem conhece, para quem não sabe, eu trabalho no Sebrae. Eu não conhecia Mangaratiba. O único contato que eu tinha com Mangaratiba era a Praia do Saco. Que eu ia lá jogar futebol americano na época. Ia lá dentro da Praia do Saco para jogar futebol americano e acabou. E ali eu pensava que cada um era um município, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer lá Mangaratiba, tanto que aí conheci você. E aí, pô, cara, fui vendo que Mangaratiba tinha muito a oferecer além do que era só a Praia do Saco, né? E aí, hoje, tipo, até atual, a minha namorada costuma dizer que eu sou o defensor de Mangaratiba, né? Porque eu vou, paro, explico, mostro como que o município tem muitas dificuldades, né? E qual a dificuldade de empreender lá nessa região? E aí eu queria ver um pouco de você, que, cara, é um lugar realmente, não posso dizer infértil, mas tem muita dificuldade de se empreender ali, e principalmente em relação ao turismo, né? Porque, cara, é complicado. A gente que sabe lá, a gente entende. Então, essa parte de empreender no local, eu vim empreender em Mangaratiba por conta de uma questão familiar. Eu tinha como objetivo, né, a Larissa sabe disso, né, que era ajudar as pessoas que estavam na minha família, que estavam precisando naquele momento. Né, porque eu tinha um objetivo em comum de fazer isso acontecer. Né, esse foi o motivo de empreender em Mangaratiba. A questão de empreender no local foi a oportunidade que surgiu. Né. Com relação à dificuldade, eu não sofro tanto essa dificuldade, porque o meu plano de negócios ele foi baseado no público externo. Ele foi no público, foi no turista, realmente. Porque Mangaratiba, para quem não conhece, ele é rodeado de resorts, né, de praias, de locais que atendem uma grande parcela de pessoas do Brasil que vêm exclusivamente para os resorts. Então, nem conhece o centro da cidade. Então, um dos motivos de eu escolher, de eu apostar, foi os resorts. E a conexão entre Mangaratiba e Paraty. E a conexão de Mangaratiba está entre o Rio e Paraty. Eu estou a 100 quilômetros do Rio e estou a 100 de Paraty. Então, eu sabia que aquilo ali poderia ser um ponto de parada. Então, eu tinha um público para atingir. Eu poderia brigar por esse público. Eu teria que ser diferente. Eu teria que ter algo a oferecer diferente, que forçasse a pessoa a sair da sua rota para parar. E esse foi o trabalho. O pior trabalho, né? Ainda é. Oi? Ainda é. Porque, assim, eu acho que a Larissa vai se lembrar. Quando eu abri o restaurante, eu falei assim, eu quero me tornar o número 1 em mídias sociais. Nem sei mexer em mídia social, eu não gosto. Né? A pessoa pesquisar e não... Eu falei, cara, eu quero ser o número 1 no Google, eu quero ser o número 1 no TripAdvisor. Pô, mas que maluquice, que é isso? Não, cara, eu tenho que ser, porque se a pessoa estiver no Rio, colocar restaurante Mangaratiba, restaurante Paraty no meio do caminho, vai ser aqui. E hoje eu estou colhendo fruto do que foi plantado lá atrás. Hoje eu consegui atingir, não estou falando que eu sou o número 1, estou falando que eu atingi na mídia social. Né? Então, são avaliações de pessoas que eu nunca tive contato. E querendo ou não, nas mídias sociais é uma coisa que você consegue metrificar, né? Então, tipo assim, não é o número 1... Você mensura. Não é uma parada lógica, né? Você vai lá, pô, tem tantos seguidores, então tem mais seguidores. Tem tantas avaliações no Google, é uma coisa que você consegue mensurar. É mensurável e é concreta, né? Você está ali sujeito a críticas, né? Você pode passar por cada situações, igual eu passei já, e
ter que reverter o quadro, tentar sair, né, tirar aquele coelho da cartola no momento para poder sair, né? Aprendeu fazendo, né? Aprendi fazendo. Não só fazendo, né? Eu aprendi no emprego que eu tive que fazer muitas coisas, cara, eu tive que fazer tanta coisa, e eu trouxe essa experiência para cá. E essa experiência, ela foi treinamento para a equipe, como atingir, como deixar o cliente satisfeito, eu sabia como deixar, a comida, então, vamos para a comida, né, também, como fazer uma pessoa que está em viagem parar para comer, e por que comer aquilo ali, como comer, por que o tempero tem que ser daquele tipo, por que eu não posso colocar certos temperos, isso tudo foi estudado, porque a gente tem uma carência, não só em Mangaratiba, acho que isso é questão do Brasil, né? Todo lugar que você viaja, dificilmente você vai ter locais com qualidade. Hoje em dia a comida ela não é mais vista como qualidade. A pessoa come para se encher. Então a gente faz ali uma proposta diferente, uma coisa mais natural, mais artesanal, que tenha gosto de casa, que a pessoa sinta vontade de voltar. Tanto que a gente mede a nossa taxa de retorno, que é em torno de 90%. Altíssima taxa de retorno no restaurante. Uma característica que você pensou ali, que nem passou pela minha cabeça em algum momento que a gente trocava, é que, tipo assim, o aconchego da Corina remete um pouco a Paraty. Remete a Paraty. Ele tem características de restaurantes de Paraty. Tem. E a característica do restaurante de Paraty são restaurantes de qualidade. Qualidade. Eu, para tirar alguém da sua rota, para poder não esperar o destino, para parar nesse meio do caminho, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que ter alguma coisa que mexa com o sentimento da pessoa. E eu tento mexer com os produtos que eu trabalho. Faço uma parceria com os pescadores artesanais, tento dar força para todo mundo que é artesanal, Larissa está de prova aí, ela tenta comigo também, não sou só eu, que é ela que me perturba com esse negócio de nota fiscal. Tento fazer com que eles se cadastrem, que eles se regularizem, que eles tenham a condição de ter um futuro melhor para eles também. Porque eles não precisam passar, eles podem vender como nota fiscal para abrir uma empresa. Então, hoje a nossa dificuldade aqui em Angra, Mangaratiba, Paraty, é que os filhos dos pescadores não assumem mais essa responsa, eles não querem mais viver isso, né? Porque é uma vida muito complicada. Mas tem a chance de mudar. Sim. Tem como mudar. E não quer dizer que seja complicada, que não seja rentável, né? É uma profissão rentável, né? Mas tem que ser estudado, né? Tem que ter o know-how. Como toda profissão. Exatamente. Se o cara quiser, de fato, empreender, né? Não sobreviver daquele negócio. Aí é onde a gente entra, né? O empreendedor, por necessidade, ele passa muito problema. Ele precisa daquilo para ganhar o pão de cada dia. Eu, quando eu abri o restaurante, eu abri mão do meu salário, Léo. Eu fiquei 1 ano sem receber R$1 do restaurante, fazendo fluxo de caixa. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava em 2 empregos. Eu não larguei meu emprego, eu fui transferido, morei aqui em Angra. Então, eu juntei meu dinheiro, fiz e sobrevivi do dinheiro das minhas economias até o restaurante conseguir caminhar com as próprias pernas, porque eu sabia que eu não teria um público de imediato. Tanto que na abertura, o primeiro carro que desceu, a gente não acreditou, a gente não estava nem preparado. Caraca, eu não sabia que ia descer alguém, cara. O que eu vou fazer agora? Pô, a gente tava igual uns loucos lá, cara. O que eu vou fazer, cara? Foi uma Desceu. Pessoa que a gente não conhece, a gente não sabe quem é, restaurante desceu, eu falei, cara, vai dar certo. E a gente até fica assim, quem será quem esse foi louco? esse primeiro cliente? Foi um casal, né? Era um casal. Quando eu vejo podcast, eu fico sempre esperando que é a minha família que assiste, né? A minha família que assiste podcast, mas quando teve a primeira pessoa que me parou na rua, tipo, nem foi aqui no centro de Angra, a gente foi lá pra região do Parque Mambucaba e falou, cara, você é o cara do podcast, né? Eu falei assim, eu não sabia o que fazer, fiquei vermelho na hora. Nesse dia, foi assim, né? A abertura do restaurante foi no feriado, né? Foi dia 21, foi pós-feriado do Rio. Foi um pós-feriado. Então, 21 de janeiro? 21 de janeiro, que é feriado no Rio dia 20, né? Então, foi um sábado, né? E a gente tava organizando umas coisas lá embaixo, e meu pai que tava na cancela, né? Lá em cima. Lá em cima não é o que é agora, né? Era bem diferente. Então, a gente estava arrumando ainda, o computador tinha dado problema, a impressora tinha desconectado um monte de coisa e a gente esperando porque tá perto do horário. E tava assim, tipo, 5 ali tentando arrumar o computador, veio meu pai. O primeiro cliente desceu, ninguém acreditou. Pô, esse cara é Aí maluco. o Rafael falou... E já tinha placona lá? Não, era uma coisa minúscula, não tinha nem projetado. Era uma placa que não dava nem pra enxergar. Nem pra ver, nem ouvia, cara. Mas, ainda de noite, né? O restaurante é bom falar que ele começou bem familiar mesmo, né? Então,
eu sempre tive ideia de empresa, né? Eu sempre botei na minha cabeça, tem que ser uma empresa. Não pode depender de família. Não que a família seja ruim, tô falando, não pode depender porque a gente tem que ter uma empresa independente, que tem que ver o CNPJ, não o CPF da pessoa. E aí, mas começou muito familiar, que na cozinha quem fazia era eu, minha mãe, minha tia, minha irmã. Larissa ficava lá fora, o pai dela veio ajudar. Então foi uma coisa bem... Meus primos, cara... Só tinha assim. Só tinha familiar, cara. Aí a gente falou assim, cara, eu tinha um plano de negócios, só que eu não tinha colocado em prática. Foi uma coisa muito... De repente, cara, tem que abrir agora, vai ter que abrir. Vamos que vamos. Mas com o passar do tempo, né, a pandemia... cara, eu tiro como marco do restaurante a pandemia. Na pandemia, cara, quando todo mundo chorava, eu estudava. Quando o mundo estava vendo live, eu não estava vendo live. Cara, planejamos, fechamos uma parceria com o design, mudamos a estrutura do restaurante. Primeira coisa. Vamos receber a pandemia? Cara, pós-pandemia vai ser osso também. Pandemia vai ser ruim, mas a pós-pandemia vai ser pior. Isso aí eu já tinha na minha mente. Eu acredito que até antes da pandemia você já estava ali no modo operação normal, sem parar, né? Já estava. Na verdade, foi isso mesmo. Antes da pandemia a gente começou. Aí acontece que vai empurrando com a barriga, caminhando. Eu acho que a pandemia, para quem teve... quem soube lidar com ela, né? Apesar de todas as dificuldades, ele foi um diferencial para muitos negócios, cara. Eu entrevisto muito empresário aqui e a maioria deles falam a mesma coisa. Tipo, 99% falam a mesma coisa. Sei que foi um período ruim, a gente entende, né? Foi horrível, Infelizmente, né? Foi um período horrível. A gente tava, esse jeito, tava o pessoal postando até no Instagram, poste 4 fotos de como você tava na pandemia. Você olha assim e fala, caraca, como que eu vivi isso? Só que, tipo assim, empresários que naquela época, eles sobreviveram, eles saíram com umas skills que nem eles entendem. Isso é verdade. O quanto eles evoluíram. Porque, cara, quem fez negócio naquele momento nossa primeira ação foi fazer o design de novo do restaurante, né? Primeira ação. Antes de abrir. Antes de abrir. Foi. Mas assim, teve o período de sofrimento, sim, que foi assim, quando anunciou que ia fechar, nem a gente acreditou, porque... Estoque lá em cima. O Rafael tava trabalhando, tava aquele negócio, aquele burburinho. E eu nunca me esqueço, a gente tinha acabado de se mudar e aí já tava aquele negócio ali, a gente foi morar num condomínio, né? Por causa do nosso filho que tinha 1 ano e 3 meses na época, então ele precisava de espaço e tudo mais. E aí, num domingo, o Rafael chegou 2 e pouca da tarde em casa. Eu olhei pra cara dele e falei, o que aconteceu? No domingo? Aí ele falou, não tem ninguém. A gente ficou até agora... Não tem ninguém na estrada, não tem ninguém no restaurante. E aí ele filmou, assim, do restaurante até em casa. A gente mora, né, a 12 quilômetros do restaurante. E aquele pedaço todo, só tinha ele, não tinha ninguém. Então, assim, foi um período bem... Se no dia 1, no primeiro dia, teve gente... Isso aí. Como é que aconteceu aquilo? Como é que vocês planejam? Esse dia foi o dia que realmente a gente fechou, né? Caiu a ficha, né? Fechou, daí na segunda saiu o decreto da nossa cidade, né? Na segunda ou na terça já saiu o decreto proibindo todo restaurante de abrir. E a gente ficou aí março todo fechado. Março, abril, aí abril maio. Eles autorizaram a gente a abrir com delivery, só que, poxa, como que você faz um delivery se você tá a 15 quilômetros do centro da cidade? Legal, isso é legal de falar. Então, eles só autorizavam delivery. Então, a gente foi lá, tentou, faz o delivery, porque a gente tinha um estoque muito grande. A gente estava preparado para iniciar o mês de março, né? Foi logo no início, então ficou aquele estoque todo, então coisas que a gente nunca viu, vencer Coca-Cola, né? A gente perdeu o produto, perdeu muito estoque. Muito estoque, a gente perdeu muita coisa. Então a gente chegou a fazer promoção. Leva esse refrigerante aqui, começava a botar comida, leva refrigerante, leva, embora, porque só senão zerar a gente vai perder. perder. E foi um período, ficamos abril, maio, né? Abril, maio, aí começou, Dia das Mães, fizemos pratos especiais, a gente entregava até aqui em Porto Real, né? Eu cozinhava e entregava às vezes. Eu fazia comida e eu entregava. Não, e legal, isso é legal de falar que, tipo assim, às vezes o pessoal tá no modo automático, né? Que aí a pessoa fala, pô, porque você vai falar com um restaurante, você fala, porque você não abre delivery? Tipo, delivery não é sempre uma opção pra todo mundo, sabe? Eu fiz um estudo sobre delivery na época, né? Então eu sabia que a qualidade que eu ia levar, eu ia perder meu cliente quando voltasse ao mercado. Porque a gente teve que estudar o quê? Antes de abrir o delivery, a gente teve que ver o que conseguia entregar no delivery. Por exemplo, nosso pastel não vai chegar igual, uma batata frita não chega igual. Uma moqueca não vai, meu irmão. O caldo vai derramar. E as pessoas, a gente fez um cardápio só pro delivery, só de coisas que, não, esse aqui dá, não vai vazar, não vai entornar, não tem perigo.
A qualidade vai chegar vai parecida. chegar ok. E a gente determinou esse... Não pode ser qualquer embalagem, porque, cara, você pensa... E como que você arruma embalagem se estava tudo fechado? Exatamente. Né? Então, você só tinha aquela opção, isopor, alumínio, não tinha como você criar muito rápido, né? Então, assim, esse foi um problema que a gente sentiu, mas a gente fez o delivery mesmo assim. Foi o que salvou também a gente, cara. E aí a gente cortou, por exemplo, todos os peixes cozidos do delivery. E aí tinha gente que falava, poxa, não me importa, pode mandar o caldo separado. Ou deixa eu levar a panela aí na porta e você depois eu devolvo, sabe? Essas coisas chegou a acontecer. Mas teve sim esse sofrimento, a gente teve um período da gente ficar ali, não vai abrir, o que a gente vai fazer? Perdendo estoque, perdendo as coisas e Rafael, e a gente ficava assim... Deixando no vermelho. Os meses de pandemia foram todos no vermelho. A gente pagava os funcionários, né? A gente continuou pagando. Não, antes de sair o decreto, sobreviveu porque né, a gente tinha um fluxo, né, cara? A gente tinha um capital de giro, já estava... Independente disso, a gente tem um capital de emergência já programado para esse tipo de coisa, mas não imaginava. Não imaginava. Porra, uma coisa que ninguém nunca passou por isso. O pessoal né? fala que antes da pandemia, o pessoal media um fluxo de giro de até 3 meses. Pra você sobreviver. Agora, depois da pandemia, o pessoal fala que você tem que mensurar pelo menos um ano. Né? E como você faz o fluxo com a economia do jeito que está? Deve ficar mais difícil, né? Você precificar seu produto, você trabalhar com margem. Tudo muda, todo dia. Mudou tudo. Então mudou tudo. Então nesse ramo que a gente está, né, gastronomia, ela se tornou um ramo perigoso. Então só com conhecimento, com foco, com disciplina, você se abdicar de muita coisa. Você saber o que está fazendo, a margem de cada produto, a margem de cada prato, o porquê comprar, o porquê condicionar a sua equipe a saber que aquilo ali é importante, se torna primordial nesse negócio, porque é um negócio que tem uma margem de lucro de 7%, 15%. Como é que você sobrevive com perda? E isso é legal de falar, porque... Eu acho que muita gente não sabe. A margem de um restaurante bom é 15%. 15%. Eu busco a margem maior. Eu trabalho em cima sempre dos 30%. Mas eu sei que eu nunca vou atingir, sou um cara sonhador. Sim. Eu falo pra Larissa, qual é o trabalho de sonhar? Não tem trabalho. Mas quando você calcula e você tem noção, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A gente Agora, sabe. O cara acha que tá trabalhando na margem do 300%, né, que fala. Mas na verdade ele não chega nem a 10%. Nem a 10%. O dinheiro, cara, pra quem não entende do ramo de alimentação, gira muito dinheiro. E a taxa de mortalidade dos negócios gastronômicos está em torno de 88% agora. Cara, isso eu não sabia. Nos próximos 5 anos vai chegar a 95%. A média que estão fazendo. Então está complicado trabalhar com alimentação, porque como você trabalha com a inflação, como você trabalha com guerra na Ucrânia, que não afetou. Cara, quem trabalha no ramo sabe que afetou, sim, porque aumentou os hortifrutis, aumentou tudo pra gente. E o cara que trabalha ali, por exemplo, vou dar um exemplo mais básico ali com o Quintinha, o cara vai lá, compra, sei lá, 20, 30 quilos de arroz pra fazer aquela marmita ali do dia, vendeu tudo aquilo ali, no outro dia ele vai comprar arroz de novo. Aí no dia ele compra o arroz tá R$15, no outro dia ele vai comprar, o quilo do arroz tá 25. E aí a Quentinha, ela não pode num dia ser R$15 e no outro dia ele vender a 20. Eu acho que para quem quer empreender, quem quer ser do setor, né, gastronômico, a primeira coisa é estudar. É conhecer os números, não entrar de cabeça. Hoje, se me perguntasse, Rafael, tu faria igual? Muita coisa seria diferente, mas eu tive que aprender na prática, eu não tive ninguém para falar para mim. Na época que eu tinha, não tinha podcast. Pô, hoje não, na verdade, é isso que eu ia falar. Na pandemia, a gente... Ela teve sim um período do luto, que você ficou ali sofrendo e tudo mais, mas teve uma hora que a gente olhou um pra cara do outro e falou, depende da gente. Ou sacode ou vai quebrar. Vamos procurar, não é possível. Tá tendo live de tudo que é gente, live de música, live disso. Vamos ver se não tem nada na nossa área. E aí a gente começou a pesquisar e achou, né? Eu sigo bastante pessoas segue o pessoal até hoje. Sigo o Matheus Lessa, né, também. Sigo o Politi, sigo e começamos várias pessoas que trabalham nessa parte. A fazer esses estudos, né? Vendo as lives. Eles surgiram realmente na necessidade, cara, de dar uma luz para quem tava naquela escuridão, cara. E eles passaram, eles quebraram. Teve o Guess também, né? Que é uma escola agora de gestão também. Tudo pela internet. E aí, isso aí ajudou demais. É por isso que eu falo. O Vitor faz parte. Eu nunca parei pra... E tem até imperativo, cara. Eu nunca parei depois disso
pra olhar pra trás. Eu sempre tava olhando pra frente. Pô, cara, esse cara vai me ensinar alguma coisa. Pô, eu já vi isso 10 vezes. Cara, eu vi, mas eu não consegui adaptar. Eu tenho que aprender a fazer, meu irmão. Sim. E às vezes tem coisas que a gente nem imagina que tem a ver com o nosso negócio, mas a gente busca uma inspiração e consegue jogar lá dentro, né? Outra inspiração foi quando a gente fez a consultoria de financeira com o Diógenes, né, cara? A Larissa, ela é formada, né, contadora, né? Então ela tem um know-how, ela trabalhou como analista, então, tipo assim, muita coisa, quem safa é ela. Eu falo assim, eu preciso disso aqui, cara. Como é que faz? Ela dá o jeito dela lá com os números que a gente tem, bastante registro, né? A gente tem dos últimos 6 anos, né, Larissa? Desde o início. Desde o início a gente tem todos os registros. Na verdade, a gente tem registro desde a obra. Se você Desde a pedir obra, uma nota fiscal da obra lá de 2013, eu vou ter. Então, façam isso. Pra quem tá ouvindo aí, ó, quer começar um negócio. A gente então tem nesse caso, o Diógenes, ele foi uma ferramenta para a gente ratificar o que a gente estava fazendo. A gente sabia, mas a gente não tinha quem ratificasse. Cara, tá fazendo certo. Porque a gente nós criamos uma forma de pensar, de precificar, de trabalhar. O nosso custo fixo é isso, o nosso custo variável é isso, nossa margem é isso, nosso CMO é isso. Custo de mão de obra, galera. É isso. Mas, como precifica? Qual é a tua margem? Quanto tu quer ter? Como é que calcula o markup disso aqui? Pô, cara, a gente tem que ter um especialista nessa parada aí. A gente sabe, a gente não sabe se está certo, a gente sabe que está certo, mas ninguém ratificou, meu irmão. Como é que você... Falta alguém para validar. Pô, aí caiu o Diógenes, cara, do céu, cara, ficou, pô, me manda mensagem, a gente conversa ainda, sabe, cara? E, pô, falou, cara, as palavras deles pra gente foi muito confortáveis, né, cara? Porque ele podia falar, cara, vocês estão na merda, vocês meu são irmão. malucos. Vocês só fizeram merda durante esses anos. Ele, pô, foi totalmente ao contrário. Cara, vocês... Pô, tu tem tudo, cara. O que tu quer de mim? Tu sabe o que tá fazendo. Eu falei, pô, não sei, A cara. primeira reunião nossa com ele, Então... eu saí exatamente assim. Eu fiquei tão feliz que eu falei, é muito bom você ver uma pessoa que tem, né, toda a experiência ali do Jorge, ele falar... Não, vocês estão entre os 5% do restaurante que fazem isso aqui. Vocês estão ótimos. Eu falei, não acredito. Porque a gente é um sofrimento. Eu sou um cara perfeccionista, cara, em tudo que eu faço. Eu sou um cara chato, cara. Até de trabalhar comigo, eu acho que às vezes fico um pouco chato, porque eu sou um cara que eu cobro, eu dou a ferramenta, mas a pessoa tem que me dar o resultado. Eu não aceito a pessoa, mas, pô, não tem como. Cara, tudo tem como. Basta você se adaptar. Exatamente. Né? E a pandemia serviu para isso. Para vocês aí, né? Se falasse hoje, para falar para qualquer pessoa abrir um restaurante em Mangaratiba, eu ia falar que não tem como. Cara... Verdade. Ia falar, não tem como. Mangaratiba é um caso à parte. Eu costumo dizer que é um retrato 3x4 do país que a gente vive, né, cara? É um caso bem à parte, cara. Quando eu estava na Bahia, prestando um serviço, aconteceu uma brincadeira lá, né? Tava saindo até nos jornais, Mangaratiba só sai pra notícia ruim, né? Mangaratiba não sai nada, cara, de bom, cara. Ninguém vai... Até que a gente saiu, a gente teve uma reportagem que em 2018 a gente saiu no Globo, né? Do guia turístico do Globo para poder indicando a gente. A gente saiu nesse guia Duas Rodas da Honda, a gente conseguiu essa visita do Garfo de Ouro. A gente recebeu uma visita do Mocotó, né? Do restaurante Mocotó, que era o... Chefe de bar, sei lá, alguma coisa assim. Cara, o cara deixou uma carta lá pra mim, nem me conhecia. Pô, maneiríssimo, é um restaurante de São Paulo bem conhecido, né? Do Rodrigo Mocotó, né? Do pai dele, que ele gerencia hoje. Então, pô, os pequenos detalhes foram construindo a imagem do restaurante. Muita gente não imaginava como a gente poderia... Não imagina, mas assim, na minha cabeça, eu não cheguei nem na metade onde eu posso chegar. Tipo assim, cara, eu tô aqui... Pô, mas isso aqui é muito pequeno para mim ainda. Eu posso atingir isso tudo ainda, tem tanta coisa para viver. Pô, eu tô novo pra caramba, tô em disposição danada, trabalho. E acho que é plausível, né, cara? Com certeza. E se você consegue visualizar isso e planejar até lá, né? Acho que isso é importante. Você consegue entender até onde você chegou e você consegue entender até onde você quer chegar. E aí é legal de falar, tipo, igual uma coisa que você falou pra mim, todos os pratos que saem pra mesa do cliente, você prova, você dá uma volta. Eu tenho uma coisa em mim que eu primo pela qualidade. Eu jamais, quando vou comprar um pescado, eu sou o comprador do restaurante, eu compro todos os peixes, eu analiso todos os peixes. Se tiver ruim, a gente joga fora, a gente não compra. A gente entra em contato com o fornecedor, a gente faz visita técnica no fornecedor, a gente conversa com cada um.
a gente busca uma qualidade no produto que a gente vende. Porque, cara, tu pode ser o melhor cozinheiro, o melhor chefe do mundo. Se você não tiver qualidade no que você compra, sua comida não vai ser boa. Não adianta. Não tem mágica. A cozinha não tem muita mágica, né? Tem a ficha técnica que a gente tem, que tem que seguir o passo a passo. Quando eu não tô lá, tem pessoas que seguem. Mas a qualidade do ingrediente é primordial. E nesse caso, eu busquei uma parceria com as pessoas locais. Eu busquei, eu sei que o peixe mais fresco vai ter é o que sai do mar. Pô, se eu tenho pescadores artesanais na minha região, por que eu não posso contar com eles para ser meu fornecedor? Por que ele tem que vender para o Ceasa ou para outro local para eu ir lá buscar? Não, vamos quebrar essa cadeia aqui, cara. Eu pago o preço de lá, você me entrega aqui, acabou. E aí a gente esbarra no gargalo, que é a maioria são pessoas que não emitem as notas, que não conseguem se legalizar. E aí tem a questão do defeso, que a gente sofre muito na região, né? Defesa do camarão, defesa do robalo, defesa do mexilhão. A gente tem que trabalhar e aí, no caso, você tem que aprender a dançar de acordo com a música, planejar seu estoque. Quem está assistindo aí, defeso, principalmente na região praiana, é a época que você não pode pescar esses tipos de camarão, mexilhão, e assim vai. Eu sou o cara totalmente contra esse tipo de pesca predatória, eu não compro. Eu delimito o tamanho do pescado que eu quero. Então, antigamente, no começo do restaurante, apareciam pessoas lá com isopor, com peixe. Cara, mas qual a procedência disso? Qual é o tamanho? Não tem como comprar assim. Agora não. Vai padronizado, cara. As pessoas sabem, elas só levam depois do aval como é feito. Então, eu analiso antes de qualquer coisa. Então, essa parceria, ela propicia que um aumento do mercado para o município, né? Ajuda o município em si. E ajuda, cara, a quem está consumindo, a quem está passando pelo local a ter uma visão melhor da cidade. Porque, cara, para quem é de Mangaratiba é muito sofrível você ouvir tantas mazelas, cara. Tantas coisas que você sabe que não é a realidade, mas, infelizmente, a maioria da população ela não é preparada para atender pessoas, ela não é preparada para ter esse tipo. Não que não tenha capacidade, é que não teve a oportunidade de ter o conhecimento, de sair para poder conhecer coisas novas. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, né? Eu morei fora do Brasil um tempinho. Eu trabalhei num hotel, no Sheraton, né? Então, pô, é uma rede de hotel grande, né? Então, pô, eu trabalhei na parte de hotelaria lá fora, cara. Então, a exigência é lá em cima. É lá em cima. Então, a minha escadinha, ela foi subindo de acordo. Parece que Deus já colocando degrau para você subir, cara. Igual, né? Tem uma parede, você não vai voltar, cara, tu vai ter que dar um jeito de escalar aquela parede, como até Michael Jordan que fala isso, né? Você vai ter que dar um jeito, quando você achar a solução de escalar essa parede, tu vai avançar na tua meta. Se você voltar, você não consegue chegar. Exato. Então você não pode recuar. Então o pensamento é mais esse, é tentar com que as coisas andem, né, de uma forma mais fáceis pra gente, apesar de a gente abriu em 2017, 2018 crise do Brasil, econômica, pandemia, inflação, guerra, porra, o que vai ser esse ano? A gente já fica assim, cara, será que vai vir alguma coisa, mano? Porra, e a gente sobreviveu, sabe? Sobreviveu. Não que foi a melhor maravilha, não, a gente sobreviveu. Enquanto muitos quebraram, tenho amigos que quebraram, tenho amigos com dívidas até hoje, tenho conhecidos, mas nós não. Nós conseguimos manter a equipe, não demitiu ninguém, segurou. Então, estamos no jogo, né? A gastronomia é um jogo. Hoje virou moda, mas é um jogo. É um jogo, né? É um jogo. E aí, essa questão do que você estava falando, né? Você começou a responder. Então, a questão da qualidade do produto final começa no processo de compra. Começa na compra. Exatamente. Na compra. E as técnicas que você tem de congelamento, né? É muito importante, né? A galera que tem restaurante fazer cursos, né, cara, de manipulação de alimento, formar seus profissionais, seja garçom, seja até o cumim que vai retirar uma comida, porque ele manuseia a comida. É importante que ele faça um curso de manipulação, que ele entenda, que ele saiba qual é a consequência de uma contaminação cruzada, de uma contaminação. Minha irmã é nutricionista, tá? Ela dá uma parceria pra gente também no restaurante, ela dá uma moral lá. Né? Você falou uma vez também, tipo, um camarão ele pode estar bom aqui em menos de, 2 minutos. Isso já aconteceu comigo, acontece. O camarão é muito perecível, né? É bem perigoso trabalhar com camarão. Não é como frutos do mar em si, né, cara? Então, quando eu trabalho numa estrada, eu tinha que ter um controle muito regrado para não ter nenhum tipo de coisa que pudesse manchar a minha imagem como
como restaurante. Então, minha preocupação sempre foi muito essa. Então, desde meus garçons, até do meu auxiliar de cozinha, vamos para todo mundo que está no restaurante, do meu cominho, todos fizeram curso de manipulação de alimento. Eu busco treinamento para todo mundo. Eu tenho parcerias com institutos, eu tenho parceria com o IGA, tenho parceria com o Instituto Gourmet, que capacita os profissionais. Isso depende deles. Eu costumo dizer, cara, eu sou balão, eu não sou âncora. Se eu puder te botar o balão na tua mão, tu subir e tu for para outro lugar melhor de onde você está, cara, eu vou te ajudar, tá? Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, mas agora eu dou a ferramenta. Né? Eu não posso fazer pela pessoa. Então, todo mundo acaba fazendo os treinamentos, a gente tem muita parceria, fez bastante treinamento com o Sebrae, né? Eu até te perturbei pra caramba no Sebrae lá pedindo cursos, a galera fez, me mandou o certificado. E isso ajuda, né? Independente do que a gente serve, eu acho que as pessoas que estão no restaurante também, faz parte da qualidade do que você serve, o bom atendimento, a recepção. O restaurante, eu costumo dizer, não é servir comida. Servir comida na Revolução Francesa, que a galera servia comida só para a galera da guerra. Agora aqui não, cara. Aqui a gente teve uma experiência única. A gente quer que a pessoa chegue, seja bem tratada e saia, seja bem tratada e coma com a melhor qualidade que a gente possa oferecer, né? Isso tem tudo a ver com a fidelização que você falou de até... Primeira taxa de retorno, né? Que até 90%, nunca... Quando você fala uma taxa de retorno de 90%, eu acho que todas as pessoas que foram lá nunca foram só uma vez? Sim, a gente tem clientes, Léo, que foram em 2017 e voltaram em 2022, cara, para comer o mesmo prato. A gente tem 2 semanas, uma família que postou até no Instagram, eles estiveram no restaurante em janeiro do ano passado, só o casal, e esse ano eles retornaram para Angra, para passeio, né, se eu não me engano eles são de Minas, e eles... Botaram no roteiro. Avisou a todo mundo que o roteiro, dentro do tempo que eles estariam aqui, que acho que seriam 10 dias, um dos dias eles iam almoçar lá no restaurante, porque eles queriam voltar para comer a mesma comida que eles comeram um ano atrás. E aí foi realmente a família inteira. A gente recebe praticamente essa taxa, ela é muito importante. Sim. Porque, imagina, a gente está no meio de uma estrada, cara. Se a gente não fidelizar um cliente... Se a gente não tiver essa boa imagem, nos próximos 2 anos está falido. Porque se você perder cliente, cliente não se perde, se ganha. Né? Então, nesse mercado gastronômico, você não pode perder. É lógico, cara, que nem sempre tu vai conseguir atender todo mundo da melhor... Cara, a gente faz sempre o nosso melhor. Mas atendemos pessoas com gostos diferentes, com visões diferentes. Mas eu considero uma taxa de retorno em torno de 90%, até mais... Cara, uma taxa de retorno satisfatória. A gente recebe, por exemplo, Léo, os resorts servem comida. Todos os resorts servem comida, buffet. Cara, a gente tem pessoas que estão no resort que fazem questão de almoçar no restaurante, que saem dos resorts para almoçar no restaurante. Então, quando a gente consegue tirar uma pessoa que tem um all inclusive dentro de um local que é 5 estrelas, que é um local com poder aquisitivo maior, que a gente consegue puxar essa pessoa, que ela vá ao local, cara, isso aí é que eu falo, não tem o dinheiro que pague, né? A satisfação que você recebe é melhor do que o dinheiro. E esse tipo de pessoa é geralmente a pessoa que faz questão de elogiar, de falar, de replicar, porque é aquilo que você falou, tipo, e é legal, tipo, a pessoa que faz um elogio bom, o elogio bom some ali, né? Mas a pessoa que faz a crítica, aquilo lá perpetua por... Eu tinha um grande defeito, Léo, no começo do restaurante, cara. Eu não comemorava as pequenas vitórias. Hoje eu comemoro as pequenas vitórias, mas no começo eu recebia, vou dar um exemplo, 10 notas 5, quando eu recebia uma crítica, eu ficava louco. Porra, ia em cima da pessoa que deu mole, cara, eu tinha mania de perfeição total, eu não abria mão daquilo. Com o passar do tempo, cara, Larissa, outras pessoas que foram... Imagina a Larissa. A Marília também, que ela fala, porra, você é muito... Cara, você... Eu falo, você é muito enjoado. Cara, você ele tem se ele recebesse um 4, a pessoa coloca assim, porra, por que muito esse cara bom, me deu 4, comida muito irmão? boa. Porra, Aí que botava um 4. Aí, porra é essa, cara? Porra, que tem melhorar pra esse cara? O Elvis ficava também, mas Rafael, cara, mas não é assim, cara, mas tipo assim... Tem que ser porque tipo assim, eu tenho uma visão, cara, que eu tenho que atender a expectativa de quem vai lá no máximo, cara. Então eu sei que hoje em dia eu tento fazer, eu faço, mas eu tô mais suave, tipo assim, cara, eu não vou responder agora, não vou respirar, eu vou deixar pra responder depois. A gente tá do outro lado também, né? A gente também avalia quando vai.
E a gente verdade. entende que um 4 não é um 5, né? Hoje em dia, Léo, eu sou um cara mais, assim, mais cabeça para avaliar alguém, sabe? Eu tô medindo bastante minhas palavras, eu tô tentando me policiar mais, porque eu sei que empreender, que o cara que tem o próprio negócio, ele depende muito daquilo ali. Às vezes uma palavra minha, uma palavra de quem vai, que, porra, que não tem menor know-how do que tá falando, porra, pode acabar com o negócio de uma pessoa, né? Então, no restaurante em si, quando, cara, é plausível, cara, eu até tô de boa. Mas quando, cara, tem coisas absurdas, cara. Fala aí uma coisa absurda aí pra gente. Pô, cara... Tinha uma nota ruim. Pô, recebi um 2 agora, porque o cara falou que a posta de peixe não é empanada. Porra, mano, mas... Pô, pedi o filé que era empanado, que eu falei, cara, se eu for responder o cara do jeito que eu quero, vai dar merda. Mas eu falei, pô, aí eu falo, pô, mas aí, pô, te dá o direito de você botar uma crítica, que, porra, pode, cair teu score, te prejudicar, né, cara, perante... Porra, por que tu quer uma parada empanada, mano? Teve também assim, o restaurante estava muito cheio, fiquei na fila de espera e a comida demorou. Poxa, você tava cheio, eu tava com fila de espera. Cara, sabe, a comida se demorou você 40, se você entrar no minutos. Google, você vai ver, tem pouquíssimas notas baixas, cara, no Google. A gente tem nota 4.7 de 5 no Google. Porra, top. Tem 600 avaliações já. É muita avaliação. É bastante avaliação, a gente não conhece ninguém, cara, que avaliou. Sabe? Vocês incentivam? Cara, a gente tá com um trabalho agora de pedir, mas eu sempre foquei muito no TripAdvisor, porque meu público, que eu achava, era o público estrangeiro, galera que viaja, gosta muito. Lá fora eles usam muito o Trip. Muito. E no Trip, cara, a gente tem, cara, muita avaliação de estrangeiro, porque geralmente eu ia na mesa, eu falo, leio inglês, não, eu ia na mesa, a Marília pede também avaliar, que ela fala também, então a gente pede avaliação, tenta ter né, porque melhora muito o nosso, a gente ganhou um certificado de premium do TripAdvisor como destaque, isso impulsiona as pessoas a quererem conhecer também o local, né? Cara, o marketing é tudo, cara, para quem tem negócio, não adianta. Hoje vocês têm um budget separado para o marketing? Como é que vocês fazem hoje? No planejamento tem 3% separado, mas na prática a gente não colocou. Por quê? Eu procurei parceria em Mangaratiba, cara, lista de prova, marquei reuniões com a pessoa. Cara, a gente não tem, a cidade, ela não te dá essa oportunidade de você deixar as pessoas também bem. A pessoa fura a primeira vez, fura a segunda vez, como é que ela vai fazer o gerenciamento da tua? Como é que você vai confiar que vai sair alguma coisa? Então, hoje a gente não faz, quem faz a postagem geralmente é Larissa, só que a gente sabe que não tá legal. Minha irmã, o Elvis também. Sabe que não tá legal, eu sei que se o Elvis tivesse tempo de fazer, ele faria, mas ele tem o trabalho dele, então a gente tem que ter uma empresa que faça esse gerenciamento, porque o negócio saiu da proporção esperada, né? Vamos dizer, vamos dar um exemplo com números, cara. Em 2017, de 2017 para 2018, a gente cresceu em torno de 100% de faturamento. Tá? Então, de 2018 para 2019, que foi o pré-pandemia, a gente cresceu acho que em torno de 28%. Não foi isso? Acho que foi em torno de 28%. Veio a pandemia. Quando a gente achou que ia dar merda, em julho a gente teve faturamento em um dia da pandemia inteira. Um fim de semana. Um fim de semana a gente faturou tudo que a gente fez na pandemia inteira, nos 3 meses. A gente falou, porra, cara, a gente vai viver. Porque já tava na merda. Já tava com a forca subindo. Cara, o que a gente faz, mano? Se não vender... porque... vai dar ruim. Porque quando a gente não pegou nenhum empréstimo, não aceitei Pronamp, não aceitei nada que o governo ofereceu, cara, porque eu sabia que isso aí lá na frente ia voltar contra mim. Eu sempre conversava com meus amigos que tem, cara, não pega que vai dar merda. Isso aí, lá na frente, vai ser cobrado, esse empréstimo vai ser cobrado de alguma forma. Exatamente. Não deu pessoas outra. acham que empréstimo é uma injeção de dinheiro, né? Não é. E antes da abertura na pandemia, né, que foi dia 20, né, que a gente retornou? Dia 20. Eu não lembro direito a data, mas a gente teve uma consultoria com o Sebrae na época, né, o pessoal de marketing orientou, a gente já sabia que a gente ia retornar, e eles orientaram, olha, vocês podem, a gente estava ciente, pode dar muito, muito certo, porque as pessoas estão cansadas de ficar em casa, ou pode dar muito errado. Então, assim, a gente tinha que se preparar. Então, a gente foi com aquela expectativa mais ou menos, né? Não vai dar muito certo. O pessoal tá com medo. O pessoal tá com medo. Então, a gente já tinha fechado ali igual o Rafael falou, a gente fez uma estrutura nova, né? Nas varandas, separamos as mesas, botou aquelas fitas ali. Até poucas mesas, né, que podiam usar. Né? Eu cheguei a pegar de lá nesse formato que tava as mesas a gente usava 10 mesas, né? 10 mesas. 10 mesas então, só, quase. se chegasse
5 pessoas, não podia Não juntar. podia juntar. Se chegasse 6 pessoas, então assim... Em carros diferentes, era não podia um juntar. problema. Então, a gente seguiu todas essas regras. Termômetro, álcool, isso, tapete para limpar o pé. Tudo que você imaginar, a gente seguiu. Então, a gente foi confiante, né? Colocamos todo mundo de uniforme, máscara, usava aquele visor, né? Que o pessoal reclamava muito, mas usou todo mundo. Máscara vocês usam até hoje, né? Quando tem alguém gripado, a gente já não abre mão, a gente já não permite que o funcionário trabalhe sem máscara. Mas até mesmo, às vezes, o funcionário, já coloca. sente melhor. Tem uns que preferem usar e a gente... Já fui lá há pouco tempo, estavam todos de máscara. Isso, eles usam sim, o pessoal do salão usa. Então, quando abriu, que a gente achava assim, não vai dar nada, vamos ficar calmo, fazer ali o básico, né? Nossa, quando começou e abrimos para a reserva, né? Foi. Não deu certo. Chegava a gente assim, não, vou sentar, não queria saber se tinha reserva. Aí foi o sábado e domingo, quando a gente parou, falou, nossa, a gente vendeu o que a gente vendeu a pandemia toda no delivery. No sábado e no domingo. Foi o que deu aquela nova injeção de ânimo, né? Fala assim, pô, cara, vale a pena acreditar, eu acho que vai fluir novamente, eu acho que vale a pena reinvestir. Fortaleceu na época um pouco. Tem várias coisas, fortaleceu o turismo interno, né? As pessoas, de vez de viajar pra fora, ir lá pro Bahia. Porque eu não sei se você sabe, mas lá em Mangaratiba foi proibido até o aluguel de casa. Então não tinha turismo nenhum, nem desse pessoal veraneio que vem aqui só pra ir ficar ali, alugar uma casa pra curtir uma piscina. A parte nem boa, isso tinha. né, que Mangaratiba ela recebeu um público na pandemia que as pessoas se mudaram só teve e vieram isso. E não voltaram mais, não saíram mais de Mangaratiba. Então, são pessoas, por exemplo, a gente tem clientes em condomínios que as pessoas têm um poder aquisitivo alto, poder morar em qualquer lugar, escolheram morar ali e é um cliente potencial pra gente. Preferiu se mudar, então, a pandemia, ela teve esses dois lados, né? Teve aquela... E aí vocês cresceram em 2020? Crescemos em 2020. A gente, graças a Deus, desde que abriu o restaurante, a gente não parou de crescer. Em 2021 a gente cresceu também. Né? Colocamos mais mesas, mais cadeiras. Mudei mobiliário, porque eu estava recebendo muito idoso, né? Muitas pessoas procurando, a gente mudou o mobiliário, colocou mais potente, né? Mais firme. Mais confortável. Mais confortável, né? Com um estilo mais industrial, que eu gosto particularmente. Uhum. E a projeção para 2022, a gente cresceu também, né? Lógico, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por crises, a gente, não é crescer, não quer dizer que, o cara não é. O cara conseguiu se manter, num cenário que 88% estão falindo, o cara tá vivo, cara. E a projeção para 2023, aí sim, é de atingir o objetivo traçado em 2017. Eu lembro que quando você começou, você falou, tem um objetivo de 5 anos. Esse é o ano. Por isso que foi até legal o convite, cara, a gente está no nosso ano, eu acredito muito. Janeiro a gente abriu, de segunda a segunda a gente atingiu, a gente colocou uma meta de venda, a gente ultrapassou a meta. Vocês estão funcionando agora de todos os dias? Só terça-feira que a gente está fechado. Padrão de restaurante. Então, a gente botou uma meta em janeiro, a gente atingiu essa meta, ultrapassou a meta, mesmo fechando um dia na semana, né? Que a gente fechou as terças. Não, em janeiro a gente abriu. Abriu? Abriu na escala. Abriu. Fevereiro então, que a gente fechou. A gente atingiu a meta. Fevereiro a gente atingiu a meta que a gente estabeleceu. Março a gente está atingindo a meta. Eu acredito que até o final a gente passe um pouquinho da meta. Então, a projeção pro final do ano é que a gente atinge o tão sonhado número lá de 2017, né? Que todo mundo tratava como impossível, né? Até eu, cara. Até eu. Falei assim, cara, eu não tinha esse know-how de como seria. Eu tinha um papel escrito com os planos, a médio, curto, médio e longo prazo. Né? Eu estou no médio prazo, indo para o 6, estou no médio prazo. É pouco? Muito pouco. Eu não sei nem como é que a gente conseguiu atingir dessa forma naquele local. Né? Porque é muito fácil você estar dentro de uma cidade com um turismo latente, que tenha um calendário cultural efetivo, que tenha uma política voltada para o turismo, e você está ali dentro com um nome que eu conquistei aos poucos, seria mais fácil atingir, né? Do que eu estar no meio de uma estrada e ter que atingir aquele número. Era uma coisa meio utópica, né? Vamos dizer, cara, mas dá, é possível. E vamos dizer que até as dificuldades fizeram você tornar o que você é, né? Eu acho... Você falou, muitas coisas acontecem, parede e tal, aquela Eu acho que a dificuldade, ela separa, né, cara, de quem nasceu para fazer, dar certo, de quem quer desistir.
Difícil, eu acho que qualquer profissão cara. Eu costumo dizer para Larissa, cara, qualquer profissão tem pessoas que se dão bem e pessoas que se dão mal. Qualquer profissão que você aponta, você vai ter pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. Eu, quando escolhi trocar de profissão, eu não vim para perder. Eu não aceito perder. Então, eu posso perder uma batalha, mas a guerra tá rolando, né, cara? Então, a gente tem muito para conquistar, tem muita coisa para frente. E, tipo, hoje, eu vi você até falando, né, a sua mentalidade em relação à liderança, a questão dos funcionários, você mudou bastante do um Rafael de 5 anos atrás. O que fez você gerar esse tipo de transformação? Assim? Estudo, Léo. Cara, eu procurei... Eu já geria pessoas na época da empresa, né? Eu tinha já uma equipe de pessoas que eu geria. Mas quando o negócio é seu, e quando é pequeno, quando é num porte menor, você acaba tendo que assumir muita responsabilidade, né? E essa responsabilidade, cara, te acarreta muitos problemas. Porque você tenta não trazer problema para casa, você acaba trazendo, você acaba misturando problema pessoal quando você não tem o conhecimento. Pessoal do funcionário que você traz para você carrega o peso dele para você. Costumo dizer para eles lá, cara, cada um tem um peso no ombro. Se você tirar seu peso e botar no meu, se eu carregar o peso de todo mundo, são 10 funcionários hoje, pô, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Então, cara, cada um com o seu problema na sua casa. Então, o que eu procurei? Gestão de pessoas, comecei a estudar muito sobre gestão, já tinha conhecimento, mas era mínimo, eu não sabia. O empreender, hoje eu costumo conversar com a Larissa, tipo assim, hoje a gente já está forjado para isso. Porque a gente já passou por tanto problema, por tanta coisa, porque se você conversar com um empresário no Brasil, cara, eu tenho um amigo que tem uma empresa de mergulho em Arraial, o problema dele é funcionário. Então, cara, no Brasil, então, será que o problema é funcionário ou o problema é você que não sabe lidar com funcionário? Você que não delimita, você que não coloca metas, você que não coloca um planejamento estratégico para cada um. Então, eu comecei a estudar. Uma coisa que me fez muito bem foi o Empretec, cara. Né? O Empretec me deu uma pancada na cabeça, sabe, cara? Muita coisa que eu via como errado. Eu sabia que estava errado, mas eu não tinha atitude de mudar aquilo. E é aquilo que você falou também, tipo, às vezes, igual o exemplo que você usou do Diógenes, às vezes precisa alguém de fora falar pra gente, porque a gente tipo, não tem ninguém pra ouvir, pô. Eu costumo falar pro Rafael que santo de casa não faz milagre. Então, assim, às vezes eu falo um negócio, aí ele meio nem que sim, nem que não. Antes, né? Fica mais assim, pessoal... Hoje em dia, não. Hoje em dia, depois que o Jorge falou, não, é isso. O Empretec, ele me deu em uma semana, ele me deu um know-how, acho que de alguns anos, cara. Porque eu caí de cabeça, né, cara? Eu fiz de cabeça... Mas a vida do empreendedor é muito solitária. O pessoal acha que não é muito solitário. Eu sou um empreendedor que eu busco sempre conversar com quem empreende. Só que a resistência dos empreendedores é muito ruim de você conversar. O cara tem medo de você. O cara acha que você vai fazer aquilo. Saber pra botar alguma coisa. Tipo assim, eu acho que nessa brincadeira aí, eu já ajudei tanta gente que empreende, cara. Tantas formas diferentes. Pô, cara, o cara me pergunta, cara, eu explico, desenho, escrevo, cara, faz isso aqui, faz esse curso aqui. Cara, eu não vejo as pessoas como sendo meu concorrente, cara. E o empreendedor, ele tem uma mania de achar que ele vai conseguir atender todo mundo, mano. Não vai. Não vai. Você não consegue dar conta nem da Rio Santos, mano. Como é que tu vai atender o Brasil inteiro? Então... O problema do empreendedor no Brasil é esse, é a falta de estudo, é aquele cara que vai por necessidade, então ele tá com aquele sangue no olho para poder ganhar o pão dele. Ele não planeja. Pô, será que daqui a tanto tempo eu vou ter umas férias? Eu conversei há pouco tempo com, não posso nem citar não, mas tipo assim, o cara falou assim para mim, não, cara, férias o quê? Cara, mas tu tem filho, tu precisa de férias. Que férias o quê, cara? Meu pai trabalhou 30 anos, nunca tirou férias. Cara, aí tipo assim, a minha visão totalmente diferente. Tipo assim, cara, eu quero ter meus 30 dias de férias. Por que a empresa que eu trabalhei, eu tinha 30 dias e pra mim, eu tenho que trabalhar 365? Onde está o erro? Tá no empreendedor, cara. Sim, sim. E tipo assim, o pessoal, por isso que eu gosto muito do meu podcast e é a minha missão, né, cara? Os caras costumam, eles fazem referência a uns caras que são exceção. Tipo, o Abílio Diniz, o cara é uma exceção, cara. O cara não é regra. O Caíto Maia da Chili Beans, o cara é uma exceção, o cara não é regra. Esses caras que são gigantescos, que você vê bilionários, Shark Tank, os caras são exceções, cara. Os caras são... Nem 1% do Brasil, é 0,05%. Eu acho também que às vezes a oportunidade bate na tua porta quando você menos espera. Você está preparado para atingir ela, cara. Sim. Pô, quando a gente recebeu essa visita da Honda,
né? Foi ano passado, não? Foi Ano passado. acho que setembro. Cara, a gente recebeu a visita da Honda, a gente não sabia, foi numa quinta-feira. Eu não tava no restaurante no momento, né? Tava levando as crianças no médico. Aí, pô, me ligou o pessoal, acho que minha mãe que me ligou, Rafael, ó, tem um pessoal aqui querendo fazer uma filmagem. Porra, filmagem, essa porra, cara, que porra é essa? Vou aí. Aí cheguei lá, cara, era o Jimmy Ogro, né? Um cara famoso já na gastronomia, com uma equipe de filmagem profissional da Honda, mano. Aí, pô, posso botar a mesa aqui? Posso fazer assim? Pode, meu irmão. Qual você sugere? Porra, sugerimos o prato caiçara, que a gente vende muito, que é o peixe com banana da terra, né? Que é cultural, né? O Léo provou. Qualidade máxima. Eu nunca tinha comido peixe com banana, foi a primeira vez. Então, essa é uma característica boa de falar, porque Mangaratiba é conhecida como a terra da banana, né? Sim, então, pra quem não sabe, Mangaratiba, até onde eu sabia, é a maior exportadora de banana do estado do Rio de Janeiro. Chegou. E a gente... Não sei se mudou, né? Mas era a maior exportadora de banana. O que acontece? A população, ela não... Já teve, né? Bananada, fábrica de bananada, tudo que você imaginava com banana tinha. Só que o problema é que isso não teve continuidade. E a cidade, ela foi perdendo a sua essência, foi perdendo a sua forma de transparecer para o público as características que ela tem. A ideia, quando eu vim com o restaurante, por isso que eu ofereço muito o prato caiçara. Por que a gente ofereceu isso? Porque é o prato caiçara. Eu sabia, cara, esse prato tem uma história. Se ele me perguntar uma história, eu conto a história do prato para ele. Entendeu? Quando a gente participou do Gastronomia do Mar em 2019, eu escrevi a história de 2 pratos. Eu fiz 2 pratos, eu dei uma aula show e preparei 2 pratos caiçaras, literalmente que as pessoas consumiam na época que meu avô frequentava, morava na região. Então, ela tem uma história, né? Então, tudo que tem história, ela cria um link, cara, com o público, com o teu cliente. Então, é importantíssimo, cara, esse tipo de coisa, cara. A vivência, você buscar, você tentar linkar fatos históricos com a atualidade e trazer essa experiência para quem não conhece, né? Que a maioria não conhece. Tem gente que fica abismado quando vê um lagarto no terreno, quando vê uma gambá passando, porque o cara mora dentro do apartamento, mano. O cara não conhece mais aquilo. Então, a gente está tentando buscar isso, né? É uma experiência, né? A gente busca uma experiência. Se você pegar meu plano de negócios de 2011, um curso que eu fiz no Senac, já estava escrito isso. 2012, é. Que eu queria criar um restaurante dentro do mato. Então, quando você tira uma foto de cima, cara, é literalmente dentro do mato, não tem nada. Ninguém ia imaginar que aquilo ali seria alguma coisa. Assim, não tinha como imaginar. As pessoas, quando estavam em construção, o que vai ser isso aí? Quem vai morar agora aí? Não, cara, vai ser um restaurante. Cara, tu é maluco. Cara, tá jogando teu dinheiro fora, cara. Tu vai jogar teu dinheiro todo fora, tu não vai dar nada. Só que, cara, muitas coisas a gente tem que tapar o ouvido, cara. Eu lembro que quando subiu, né, a primeira parte, né, do restaurante, porque primeiro a gente subiu como é que fundação, né, que a gente chama, e fez uma laje e ainda ia subir o restaurante. Então, quando fez aquele primeiro chão ali, eu lembro que o Rafael me levou para ver, né, para ver que tava tudo ok. Vocês vão ter que ir lá pra entender aonde que fica. E aí, eu nunca me esqueço, ele me levou, a gente desceu, né, que era bem ruim para descer ainda, não tinha melhorado, a gente descia escorregando, um descia na frente para segurar o outro. E aí, ele parou assim comigo e falou assim, tá vendo? Eu falei, tô vendo o quê? Aí ele... aqui onde você tá vai ser a cozinha, aqui vai ser isso aqui eu vou botar uma mesa assim, assado, aqui vai ser os 2 banheiros, assim. E só tinha uma laje, não tinha nada. Eu ali na laje, olhei pra cara e falei, não consigo enxergar. Como que você não consegue? Você tá em cima onde vai ser a cozinha. E justamente onde eu estava, hoje é a cozinha, de fato. E começou ali a construção, subiu as paredes. Aí eu falei, agora eu vejo. Mas quando era uma ali... loucura, né? Eu já tinha o planejamento na minha cabeça. Se você pegar cadernos meus antigos, tem desenho da descida, como é que ia ser. Isso aí. Cara, vai ser assim, vai ter um canteiro no meio, uma loucura. Agora tem até... Você fez a horta lá, né? Agora a gente fez um pomar, né? Tá tentando... Tá subindo. Subindo, né, cara? A gente plantou 40 mudas de árvores frutíferas, porque eu quero transformar aquele ambiente num ambiente com aves silvestres também, né? A gente já tem bastante aves lá, né, cara? E agora tá aparecendo maritacas, tá aparecendo tucano. Então, além dessa pegada do mar, eu quero aproveitar a Mata Atlântica que a gente está rodeado, né, cara? Então, eu plantando árvore frutífera, eu vou chamar mico, eu vou chamar tudo quanto é tipo de espécie de volta para o seu habitat, né? E sempre pensando em inovar, né? Sempre pensando em inovar, porque a ideia do pomar é uma coisa muito antiga da minha cabeça, que seria o quê? O excedente
você vende. Você não estraga. Por quê? Hoje, por exemplo, há 3 anos atrás, eu plantei dois limoeiros lá. Hoje, praticamente, quando falta o limão, a gente tem limão no pé. A gente colhe na hora, o cara quer uma caipirinha, a gente pega na hora o limão e faz. Mas foi uma coisa que eu falei, não, vai dar certo porque isso vai dar certo. E, cara, hoje funciona. Eu falei, quando eu plantei 40, a Larissa falou assim, cara, mas vai dar certo. Cara, vai dar certo. Falei, vai até com medo de morrer. Vai dar medo certo, de morrer. vai dar certo, porque, imagina, a gente com 40 árvores frutíferas, que é pouco, cara, você consegue produzir muita coisa. Você não joga nada fora. E hoje a gente tem que viver num mundo mais sustentável, né, cara? Sim, a gente tem que... O nosso urucum é do terreno também. O coloral a gente faz de lá. Vocês vivem em um ambiente sustentável, né? Não tem prédios, nada em volta ali. É tudo Mata Atlântica. Tudo Mata Atlântica, cara. Tem muita coisa nativa, né? Muito... E uma pergunta que eu queria até, você como tocou no assunto, né? Mas é legal como ter vocês dois participando aqui. Qual o desafio, assim, de empreender em casal? Vocês acham, assim? Cara, já teve muito arranca-rabo, cara. Já brigamos muito. Eu acho que o mais difícil é você separar. Você conseguir... fechou a porta... Acabou o assunto. Isso até hoje a gente não consegue até muito hoje, bem, não, mas já parou bastante, cara. A gente leva bastante problema, né? Cara, o empreender em casal é que você tem que dividir, né, cara, a responsabilidade, né, cara? E você tem que cobrar igual tá cobrando um funcionário. Às vezes eu falo com a Larissa como eu tô falando, e aí, né, não tem jeito, cara. Mesma coisa eu também falo com ele. A gente tem cobrança como se não fosse casal, mas aí... Né, a gente tenta se entender depois. Mas acho que essa dica é muito importante, né? Acho que é difícil, a gente separa. Não é fácil. A gente separa. A contadora do restaurante é a Larissa, mas a gente separa. O que ela faz, né, os números que ela me mostra, cara, é da parte profissional, não tem nada a ver com o casal, então a gente não mistura nada pessoal com profissional. E hoje em dia já está até mais determinado, né? Trabalha até tal hora, hoje a partir desse horário você não me responde mais, ele mesmo. Porque às vezes ele pergunta... porque a gente... a gente criou um grupo no WhatsApp, só tem nós dois, e ali a gente criou o nome de pendências, né? Então... Porra, é pendência pra cacete. É um mandando pro outro. Eu falei assim, tem isso. Ele fica, como é que é isso? Cara, como a gente tem um controle muito rígido do que a gente faz, acaba que uma coisa puxa a outra. Então, quem trabalha de casa, a pandemia também trouxe esse home office, a gente montou um escritório em casa para poder diferenciar. Parte de escritório do restaurante está aqui. Parte operacional está lá. Eu estou na operacional, ela está na gerencial. Quando eu estou com ela na parte gerencial, meu computador está lá, eu sento a definir. Definição de cardápio, definição de ficha técnica, quantidade de ingredientes, como vai ser, qual o markup que a gente vai utilizar. Pratos novos. Quais pratos. A gente faz tudo isso. Então, assim, antes a gente mudar o cardápio, a gente faz aquele estudo ali, todinho, bonitinho. Tá aqui a ficha. Pega a ficha, vamos pro restaurante. Aí chega no restaurante, faz aquele teste. Ajusta. Ficou legal, não ficou? Vai ajustando até entrar no Como casal dá muito arranca-rabo, cara. Dá muito arranca-rabo. Mas agora já mudou bastante, né? Que chegou nossos filhos, chegou 2 crianças. A gente tem que ter tempo deles. Então, o empreender, você acaba perdendo o teu tempo, né, cara? Quando você é pai, você perde mais uma parte do seu tempo. Antes o tempo era só nosso, cara. Agora não, agora tem que dividir. Eu gosto de fazer isso, mas eu não posso fazer. Você tem que abdicar de muita coisa. Então... A vida em casal, ela acaba te ensinando a se abdicar de certas coisas, tenta se adaptar. E quando você vira pai e mãe, meu filho, o que tu acha que era difícil, aí multiplica aí por 10, porque... eu pergunto porque é muito comum, né? E vocês já estão em 6 anos nisso e trazer esse exemplo é legal. E aí até você tocou no ponto aí da questão de elaboração de cardápio. Vocês lançam vocês têm um período para lançar? Quer dizer... O correto, Léo, na minha visão, é que eu troco de cardápio a cada 6 meses. Não troco de cardápio. Eu revejo as minhas fichas gerenciais, né? Nós temos dois tipos de ficha. A ficha técnica de cozinha, que é como prepara o prato. Passo ali. E tem a ficha técnica gerencial, que está o preço. Exatamente. Tá o custo, né? Então, o preço, tá o essa custo. aí essa que a galera não sabe. A galera só quer fazer a comida, mas não quer saber o que está gastando. Então... O Rafael tá na cozinha. Cara, o Rafael é o cara que faz a ficha gerencial. Então a gente tem que ter medidores, a gente tem que ter balança na cozinha, a gente tem que ter colher medidora, xícara medidora, e aquilo tem que ser cobrado, mano. Né? Então o grande problema é esse, cara. É medir, cara. Então é complicado, cara. Vou te falar, é uma área que eu não sei se...
Eu não sei, cara, se tem uma área pior de se trabalhar com parte de controle. Aquele trabalho ali, pesa a cebola com casca. Sem casca. Agora descasca. Vou dar um exemplo pesa pra você, de novo. cara. Nossa, ele ficava... Vou dar um exemplo pra você. Em 2017, cara, a gente Eu comprou, fazia acho que 100 e porrada de quilo de arroz, não foi, Larissa? Não, foi em 2018. 18. Em janeiro. Cara, a gente, através dos nossos estudos, a gente descobriu que perdeu 70 quilos, cara, de arroz, cara. A gente jogou fora 70 quilos de arroz. Porque queimava... Botava no fogo 5 quilos. Eu tenho uma meta no restaurante de perda de 2% no máximo, cara. O limite aceitável é 5%, mas a minha meta é 2% de perda. Então eu sou muito chato. A gente, no caso do camarão, cara, para quem trabalha com camarão, vou dar uma dica. Pô, o camarão você descasca, perde 50%. Você cozinha, perde 25%. Deixa 5 minutos a mais, perde 30%. Deixa no molho, ele vira um mosquito. Pô, até o cara pegar esse manejo, o cara comprou 100 quilos de camarão, cara, e perdeu tudo. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo de cada proteína, para saber qual é a cocção. Isso tem livro. Tem, mas não é igual na tua prática, mano. O teu fogo é diferente do cara. Eu sei que a média é 25%, mas tu pode perder menos. Uma dica é, eu perco menos, vamos lá. Eu consigo perder menos já. Então, esse controle, né, eu estabeleci um controle mínimo de perda, eu não posso perder tanto. Quando perde, cara, eu fico louco, porque eu sei que aquilo ali vai impactar diretamente no faturamento e na lucratividade do negócio. Isso aí foi uma coisa que o Diógenes me falou quando atendeu vocês, dessa questão, tipo, cara, o peixe, o peixe tem um peso certo pra ele for pegar o peixe do cara. É. Porque senão porque é aí que tá a lucratividade de um restaurante. É aí que tá, né, a margem de lucro. Porque o cara que ganha no dia a dia, ele não entende isso. Eu dou um exemplo assim, né, cara? O que não é medido, ele não é gerenciável. Se você não mede, mano, tu vai gerenciar o quê? Se tu não pesa, como é que tu sabe que saiu? Quanto Essa questão dos 70 quilos de arroz que vocês perderam foi tipo de desperdício. Desperdício, cara. Queimar, feito a mais. E assim, a gente comprava muito camarão. Esse camarão, a gente comprava muito camarão, cara. Pô, cara, muito camarão. Camarão pra caralho, Era cara. Caixas Nunca dá. Pô, tem merda aí, cara. Aí foi assim, a gente descobriu no dia que o Rafael falou, junta aí as notas, né, do arroz. Aí eu falei, Rafael, já comprou arroz semana passada, tantos quilos. Não é possível. Aí eu peguei a nota, mostrei pra ele falou assim, puxa, quanto a gente já comprou de arroz? Aí comecei a puxar. Cara, vim lá, peguei meu sistema, botei lá, só filtrei por arroz. Quando veio ele, o quê? Vê quantos pratos vendeu. Aí eu fiz o cálculo de tudo, individual, pra 2, tudo que você imaginar, por meia porção, né? Fizemos o cálculo da quantidade, ele transformamos lá pro cru, né? Pro arroz cru, e aí ele falou, não é possível. Foi lixo. 70 quilos. Aí foi procurar no estoque e não tinha. Aí ele falou, aí foi um problema sério dentro da cozinha. A gente tomou uns baques assim, né, cara, que foi o alicerce, né? Vamos dizer, né, cara? Naquela época não era caro, né? E foi o alicerce, cara, pra você procurar onde estão os erros. Porque, cara, que você está num negócio que não tem como antigamente tinha uma alta lucratividade, né? Hoje ela não tem, ela tem uma concorrência muito grande e você não baseia seu preço somente no que você acha, você tem que basear nos seus concorrentes. Você faz uma pesquisa de mercado, cara, tu vê o interesse e aí depois que você consegue subir a qualidade do seu produto, que a pessoa não consegue, ela não dá valor ao que ela está pagando, ao que ela está consumindo, muda o patamar. Mas até você virar essa chave, você não pode perder. Sim. Você perdendo, você vai falir em menos de 5 anos. E não basta só anotar, né? Tem que fazer essa análise crítica. A gente faz, o cardápio, né, como você perguntou, é isso, cara. A gente faz uma ficha técnica de cozinha. Tá na cozinha, para quem tem como preparar. Aqui faz assim, a quantidade é essa. Porque ele não a gente tem a gerencial, que essa aí é minha. Eu vou lá e olho, meu irmão. Vamos dar um exemplo da mussarela, que tem um amigo que tem pizzaria aí que o cara chegava a chorar. Mussarela de 25 foi para 50, 70. Se o cara não pesa a mussarela por pizza, como ele vai gerenciar o que ele gasta? Sabe? Pô, cara, então, sabe? Então é o mínimo. Então a gente tem essa preocupação. É o mínimo. Esse é o mínimo, cara. É o mínimo. É o mínimo. Porque senão você não cuida nem do que é seu, cara. Quando você começa. É legal você falar essa questão do mínimo. Quando a gente fala que é a experiência do cliente, muita gente fundado nisso, né? Mas, cara, como que você vai proporcionar uma experiência pro cliente? Você não sabe nem o custo que você tá tendo pro prato. E você não tem padrão. Exatamente. Se você faz de olho, você não tem padrão. Né? Tipo assim, igual eu falei, cara, a gente tem cliente que volta para comer o mesmo prato. Imagina se eu mudei.
Você imagina se o cara, pô, fulano entrou na cozinha nova ali, o Rafael não treinou não, entra sem treinamento, o cara vai lá e faz do jeito que ele quer. Cara, não tem constância. Eu acho que só vence, cara, é em esporte de alto rendimento, é em gastronomia, é em qualquer curso, qualquer coisa que você faça na sua vida, só se você tiver constância. Exatamente. Você tem que ser um cara constante, você não pode ser bom um dia. Um dia todo mundo é bom, Léo. Um dia todo mundo é bom. Um dia todo mundo é bom, um dia tu vai jogar futebol com a galera, tu vai arrebentar, mas se tu pode estar constante, todo dia tu arrebenta? Não. Ou vai falar pra vocês abrir uma culinária japonesa. Porque aqui em Angra eu falo que culinária japonesa é roleta russa. Cara, Um dia você come isso é verdade, muito bom. muito Tipo bom. assim, principalmente com culinária japonesa, tá? É verdade. Porque, assim, o arroz com feijão, tipo, dificilmente o pessoal erra. Mas culinária japonesa, cara, tem um dia que você pede um lugar, é muito bom. Isso aí. No outro dia você pede a parada, tipo assim... A mesma coisa. É ruim. Eu brinco com o Rafael que acontece isso lá, né? A gente tem um lugar que a gente sempre pede também. E aí, muda pede diariamente. na segunda-feira, é uma delícia. Dessa vez foi outro cozinheiro. Aí quando a gente pede outra vez a mesma coisa, eu falo, Rafael, acho que mudou o cozinheiro. Aí- Toda vez eu falo isso. Exatamente. Se tem uma ficha técnica, uma ficha gerenciada, tipo, o cara tá ali, vai fazer um café. Cara, São tantas gramas de pó, tantos ml de água, tal. Agora, porque se cada você um faz pede, o sem seu, uma ficha é. técnica, Léo, faz um café. Larissa, Cara, faz um café. é isso aí. Rafael, todos os cafés vão ser diferentes. Então, Tem gente que ferve o pó com a água, tem gente que bota a mas água com o açúcar. grande problema da gastronomia, cara, é que eu acho que é a área mais fácil de empreender. Fácil de abrir. Isso aí. Isso. Porque o cara fala assim, porra, minha mãe cozinha pra cacete, eu cozinho pra caramba. Vou abrir uma comida e vou vender essa porra. Só que o cara não sabe o que tem que, por trás disso, ele vai ter os custos fixos, custos variáveis, vai ter mão de obra, vai ter N coisas que vai te afetar diretamente. Então, o cara quando faz esse estudo, quando o cara é um cara consciente do que ele está fazendo, ele tem que entender dos números, cara, não adianta. Sem contar o desperdício de tempo, né? Isso a gente nem falou. Cara, muita gente, Verdade. nesse ramo, você fala, pô, cara, qual é o seu CMV? Né, que é o custo da mercadoria vendida, né? Que hoje virou moda, todo mundo fala. A gente sempre soube o nosso CMV, desde que abriu o restaurante. Cara, isso aqui custa isso tudo, cara, nem te sabia. Caramba, cara, fazer esse prato te gasta muito. Como é que vai precificar isso? Ninguém vai pagar esse preço. Era assim, Léo. Ninguém vai pagar porque tinha nos concorrentes. Caralho, como é que esse cara vende esse preço, mano? Isso é muito legal, você fica, caraca. Eu falei, cara, ou meu cálculo, ou eu sou muito louco, ou esse cara pesca. Isso é Ou esse cara verdade. pesca. Eu coçava a cabeça, porra. Falei, quer saber? Primeiro cardápio, a gente se baseou pelos caras. Não Foi. teve jeito. Se baseou, porque a gente tem que se posicionar. Como é que eu vou... Vamos se posicionar. No segundo, a gente já... Opa, esse cara tá maluco, não tem como. Vamos fazer... Aí você entende que você tem que gerar mais valor pro seu produto. É. É isso Entendeu? aí. Você fala assim, pô, o cara cobra R$100, só que a conta não fecha. Eu fiz a conta aqui, os R$100 só tem de custo. Então, aí... Então como é que eu faço pra vender 150? Aí que eu passo no seguinte, cara. Aí você tem que definir seu público-alvo. É importante você saber quem você quer atingir. Você não vai conseguir atingir todo mundo, cara. Não adianta. Você quer o público C, D, B, A. Qual tu quer? Qual é o teu ticket médio? Quanto tu quer vender por pessoa, meu irmão? Qual prato você consegue isso? Como tu vai conseguir? É isso que é importante. São perguntas que você tem que fazer internamente. Internamente. Você tem que saber o que você quer atingir. Você não vai atender todo mundo. Quando eu abri o restaurante, parou caminhoneiro. Mas não era meu público-alvo. O cara queria comer comida de R$17, R$18, R$15. Se eu abro meu ideal naquele momento para atender por conta de dinheiro, eu tinha feito. Não, vou vender aqui, faço aqui, tipo o cara aqui. Teria virado um restaurante De caminhoneiro. beira de Isso aí. estrada e talvez não estaria Teria tendo atingido, um pouco de repercussão que a gente está atingindo. Né? Quando eu estabeleci o meu público-alvo, eu já defini que meu ticket médio seria primeiro aquele ali. Então isso aí, essa fatia não vem. Já ficou definido. Essa aqui vem. Essa aqui, para atingir essa aqui, a gente tem que melhorar muito. Foi assim, não foi, Larissa? Foi. Pô, a gente atinge isso aqui. Para atender esse cara, para gastar mais aqui, a gente vai ter que melhorar muito, cara. E agora depende da gente. Cara, hoje a gente atingiu. A gente atingiu. Não que meu preço é normal, é preço de mercado. Sim. Mas eu consigo, pela qualidade que aquela pessoa que pode pagar, ela frequente o meio ambiente. Exatamente. Ela Você aceita- conseguiu arrumar o meio termo, né? Conseguiu meio termo nesse jogo. Que é um jogo. Você não sabe como... Cara, você busca, cara, na tua cabeça desenhado. Mas como você atinge, como você agrada esse cara? Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade com vinho, né, cara? Porra, vinho, cara, nosso vinho era o gargalo, cara, a gente ia lá, porra, vinho é uma merda. Cara, tem que contratar um sommelier.
Pô, ninguém sabe tudo, cara. Não adianta, você não vai ter conhecimento total de qualquer área. Sommelier foi lá, Rafael, ó, esse vinho pra você aqui, tal, bota uma carta com o italiano, tal, foi lá, deu curso pra gente, deu curso pros garçons, como servir, tal, fluiu. Por quê? Eu não perdi mais meu tempo tentando adivinhar o que as pessoas queriam. Eu quero contratar um profissional para fazer aquilo para mim, porque não tinha jeito. Falar assim, eu gosto do vinho tal, francês, não sei o quê. Pô, eu ia lá comprar a porra do vinho, mano. No começo, porque né? sempre tinha uma pessoa que falava. Eu falei, cara, isso é uma doideira. Vamos chamar um profissional, porque o cara, ele já deu mais topada do que eu. Então eu não preciso da topada que ele deu para aprender. Exato. Eu gosto de vinho, então eu faço o curso para mim. Agora, pô, para fazer uma carta de vinho voltada para aqueles pratos ali, eu preciso de um profissional. Sim. E aí foi aí que deu um diminui o custo de tempo, né? Quanto tempo você tem que bater mais na cabeça? Quanto custa seu tempo, cara? Né? Eu costumo dizer, nosso bem mais valioso é o nosso tempo. Então, o que uma empresa comprou de você? Seu tempo. Se eu abro uma empresa e fico 24 horas vivendo dentro da empresa, eu estou vivendo a vida dela, não a minha. Então, eu tenho que buscar uma forma de trabalhar, certo? Mas ter a minha vida. E é isso que a gente busca, né? Vem buscando ao longo desses anos. Eu acredito que esse ano eu consiga, né, tirar finalmente as férias. Eu estou há 5 anos, a gente nunca tirou umas férias, cara. A gente tira 3 dias, 4 dias. E quando volta. Quando volta um bunda ali do cacete. Não, o mais engraçado é assim, vamos sair para descansar. Aí vai. Vamos para Paraty. Vamos fazer uma viagem, um passeio para Paraty. Aí vai para Paraty. Aí foi na segunda, terça, quarta. Quando tava, vamos voltar. Quando vai voltar na quarta... não é para terminar o dia de descanso, não, já volta passando no mercado para comprar as coisas, cara, já vai trazendo tudo. Tipo assim, na minha cabeça tá tudo errado, mas, tipo assim, era a forma que a gente tinha de fazer, pelo menos, alguma coisa diferente, né? Sim. Como casal, né? Aquela parte do casal. Mas aí agora a gente fala assim, pô, não, esse ano é o ano, virou, a empresa se consolidou. Para perguntar, tipo, já caminhando um pouco pro fim do podcast, né? A gente tá quase mais de 1h30 aqui já. A gente fala pra caramba, eu falei. Quais são os planos futuros, assim, pro Aconchego da Corina? Se queira compartilhar aqui, né? Fica à vontade. Cara, Léo, eu sou um cara, como falei, sou sonhador pra cacete, né, cara? Então, desde que eu abri, eu nunca tive a vontade de ter um só, né? Então, eu queria ter um laboratório, um plano piloto, que fosse um caso que desse certo, para eu poder colocar meus próximos passos, né, em andamento. Próximo passo é ter um segundo restaurante. Isso aí, né, é fato. E nessas loucuras que a gente vai vivendo, eu tenho outras vontades, né, cara? Eu tenho vontade de ser... vou começar a faculdade agora, né? Vou fazer a faculdade para pegar o diploma, né? Cozinhar, minha cozinha eu não mudo, porque eu acho que cada cozinheiro tem sua essência, cada um faz do jeito que ama, do jeito que gosta no prato, vai o carinho da pessoa que está fazendo, não é muito o que a escola ensina. Você aprende técnica a gente sabe um monte, a gente aprende, mas seria por diploma, porque a minha vontade é me tornar uma pessoa mais conhecida nesse ramo. Sim. Um pouco para frente, não tão para frente, logo, quero que seja logo. E através disso lançar projetos para frente, empreender em outro estado, ter Pô, você tem super know-how para dar uma palestra, falar sobre conteúdo, passar conteúdo na internet. Tenho um sonho, né, que a gente compartilha assim, de ter uma consultoria. Um motorhome, né? Um motorhome que o nome seria Chefe Itinerante. A gente viajaria o Brasil, né, com o nome do restaurante, indo em locais que o restaurante não atingiria. Então é um projeto que eu tenho, né, para frente, né, a longo prazo. Até porque tem filhos, né? Então... As meninas fazer 18 anos, pra onde dirigir. Não, nem isso. Não, nem quer isso tudo, não. Nem isso tudo, não. Mas é um plano, tipo assim, de levar, né, a nossa gastronomia para todos os locais que a gente possa, através de um... E não para, né? E não para. Várias ideias. Só aí da gente, eu sei que vocês têm... Eu tenho vários planos. Eu tenho vários planos. Assim, esse é um, a gente até andou avaliando. Pô, será que dá? Será que não dá? E empreender, né, em outro estado, e ter essa parte do chefe itinerante, né, que seria tipo um mochileiro mesmo da gastronomia, que o cara que vai, faz contato com a prefeitura, consegue, dia tal, a gente vai estar com o food truck tal, anunciar, mas desde que a gente quer se tornar daqui a um tempo, né. Hoje, a gente busca se tornar conhecido. O dia que se tornar um pouco mais conhecido, talvez esse plano saia. Legal por estar fazendo parte disso, né? Vai divulgar aí o máximo que puder, cara. O pessoal visitar lá o Aconchego da Corina, um excelente restaurante. Antes de a gente ir para as perguntas finais, que eu sempre peço as indicações aqui, eu queria lembrar vocês de se inscreverem no canal, curtir o vídeo,
Seguir os nossos apoiadores, né? Fat Monk Barbearia, Iso Angra, Vieira Contabilidade, né? Inclusive a Larissa estudou lá com o Thiago, né? Estudei com o Thiago. Muito legal. O Thiago aí, um monte de gente já estudou com ele. Então segue lá o Instagram dele, lá, Vieira Contabilidade, um grande parceiro do Hora do Cafezinho. E a gente no final sempre faz uma dinâmica, né? De indicação para as pessoas que acompanham, né? Vocês, aonde vocês chegaram, para também saber, ter algum tipo de conteúdo baseado em estudar, né? Então a gente começa pedindo a indicação de um livro. Vocês têm algum livro para indicar? Na parte gastronômica? Qualquer área, tipo Olha, filosofia, o livro que a gente história, usou... alguma coisa que baseou no que vocês pensam, como vocês pensam hoje. Acho que o livro que a gente usou bastante foi aquele amarelinho que eu Gestão de restaurante? Não. Gestão estratégica de restaurante. Gestão estratégica de restaurante. Esse a gente usou bastante. Ele tem os casos, a resolução, tem os estudos de caso. Na verdade, tudo que tem no Senac, né, nessa parte, a gente acaba lendo, né? O próprio curso do Senac, né, em relação a isso. Eu acho que os dois são do Senac. Os dois o vermelho e o amarelo são do Senac. Que trata muito sobre custo, né? Do posicionamento no mercado, do público-alvo, como atingir, como tentar chegar naquele ideal que você deseja, né? Então, esse livro ele tem um estudo de caso de cada um. E são casos reais, né? Então, é bem legal de Legal. E aí, depois eu peço para vocês uma indicação de um @ de Instagram, né? Tanto a nível nacional, que vocês costumam acompanhar, assim, para as pessoas seguirem, né? Vocês vão ter a parte para fazer o jabá de vocês, divulgar bastante lá o Aconchego da Corina. E eu peço geralmente eu peço um @ de Angra. Mas aí fica para vocês aqui também do município, né? Da Costa Verde, que vocês queiram indicar, assim, para o pessoal seguir. Eu indico o Matheus Lessa, com certeza. Domine Seu Restaurante, o nome do Instagram dele. A pandemia, né, a gente começou a acompanhar o Matheus, né, que ele também teve, ele é empreendedor, hoje ele abriu o Espaço Lessa lá em Curitiba, é um cara que vai participar, vai ter uma imersão dele. Uma imersão aqui em Campo do Jordão, a gente está querendo participar, de 100 empresários, né, então vai ser um tipo um network nacional que o cara está criando. Ele começou bem pequeno, Léo, bem pequeno, só tinha ele, se você tiver oportunidade, coloca lá no... Com certeza, eu sempre sigo as pessoas que indicam aqui. E ele hoje é um cara que é um case de sucesso, ele saiu até na Pequenas Empresas Grandes Negócios, como consultor gastronômico. Legal, serve de inspiração também. Né? Serve. E eu acompanho ele até hoje, né, cara? Eu já participei de bate-papo com ele, já participei de na internet com ele. Ele faz live até hoje, de 7 da manhã, né? Mas eu sigo outros, eu sigo o Marcelo Politi, que é um senhor já também, que tem um grande know-how. A Escola Guest também eu sigo. Que é o Vitor Macaimbra, o @ dele. Isso, @Vitor Macaimbra. Isso, e sigo também donos de restaurante. Também, que é um cara também que está na área, que tem pizzarias, que tem restaurante e também passou porque a gente passou nessa pandemia. E um @ aí da região. De restaurante? Qualquer coisa que vocês quiserem indicar, não precisa ser restaurante, pode ser de algum amigo, de algum parceiro do restaurante, o pessoal seguir aí no Instagram. O Elvis, eu indico o Elvis é Aérea Filmes. Aérea Filmes, @Aérea Filmes. E aí, por último, eu sempre peço a indicação de um convidado para vir aqui no Hora do Cafezinho, porque tem pessoas que estão aí na internet, compartilham conteúdo, mas tem pessoas excelentes aí que tem uma história de vida muito bacana, que pode vir aqui contar a história pra gente, que não necessariamente está na internet. Então, eu peço a indicação de um convidado. O Márcio do Barmix. Tem o Márcio, também tem, fora dessa área, também tem o Daniel também, né, que é o músico. O Daniel Soares. Daniel Soares, né, lá de Mangaratiba. Faz também um trabalho bem legal agora com a parte cultural da cidade, tenta pelo menos, né, que a gente sabe a dificuldade que é, mas tenta. Então, antes de encerrar, eu queria presentear vocês, né, com o kit, né, do nosso patrocinador da Iso Angra. Além disso, porque aqui de Angra, né, vocês têm direito a uma avaliação lá, se vocês tiverem a oportunidade de estar em Angra, né. Vocês podem marcar avaliação com ele lá, uma consulta dentária, tá? E agora eu queria que vocês dessem um recado final, né? E aí vocês podem fazer primeiro a Larissa, depois o Rafael. Passa o @ do Instagram de vocês pro pessoal seguir, né? E a gente finaliza o podcast. Perfeito. Vai, Larissa. Eu só tenho a agradecer mesmo, Léo, mais uma vez aí, a oportunidade. E é isso, nessa correria nossa. O Instagram, o @ é Aconchego de Corina, o Demudo. E é isso. Visita a gente. Eu queria agradecer ao Léo pela oportunidade, cara.
A gente não esperava nem participar de nada. A gente, pô, quando a gente recebe o convite, a gente fica super feliz, porque a gente é pato novo, né, cara? E pato novo não mergulha muito fundo, que tem medo de se afogar, a gente, pô, tem medo do que falar, como vai atingir, que a gente sabe que pode mudar, né, assim, a visão da pessoa com relação às coisas que estão frequentando. Então, eu queria te agradecer, cara, pô, é uma oportunidade bem legal de explanar um pouquinho, das pessoas conhecerem, de levar, né, a nossa visão de mundo, visão de negócio para outros campos. E sugiro aí, né, cara, vamos ver, que tenha imagem, né, cara, que você consiga fazer cada vez mais e que seja sucesso que você merece. Você é um cara que eu te conheci já tem bastante tempo e tá sempre também tentando ajudar, sempre um cara bem proativo. E aí, manda um recado aí pros restaurantes aí, manda aí o que tem que fazer pra chegar. Pô, galera, o recado é se unir. Cuidem dos números. Se unir, cuidar do seu CMV, do seu CMO, ter uma margem de lucro pré-definida, pés no chão e antes de qualquer coisa, se não sabe, procura quem saiba, cara, não vai de cabeça não que vai doer bastante. Queria finalizar, desejar uma boa noite a todos vocês. Bebam água, comam frutas e visitem Mangaratiba. Com certeza, obrigada. Pode fechar, Murilo.